por que a gente faz o que faz? Nesta análise, a gente vai mergulhar uma ciência que tem uma proposta bem interessante. As respostas para as nossas ações não estão escondidas dentro da gente, mas sim no mundo que nos cerca. Vamos pensar juntos. O que está por trás do nosso sofrimento, dos nossos preconceitos e até mesmo das nossas maiores conquistas? A resposta pode ser, ao mesmo tempo, mais simples e muito mais complexa do que a gente imagina. E a resposta, segundo a ciência do comportamento, não está escondida na nossa mente ou na nossa personalidade, não. A chave, na verdade, está nas nossas experiências, no ambiente que molda a gente a cada dia. E essa é a análise do comportamento. A ideia central aqui é que tudo o que a gente faz é aprendido. Sabe, nossas ações são esculpidas dia após dia pelas nossas interações com o mundo. Como disse um dos pioneiros dessa área, o B.F. Skinner, estudar o comportamento é um desafio e tanto. Não porque ele seja um mistério, mas porque ele é de uma complexidade absurda, influenciado por um fluxo sem fim de acontecimentos e consequências. Tá, para isso tudo não ficar só na teoria, vamos começar pequeno. Vamos olhar de perto a história de uma pessoa, uma história de luta, para entender como isso funciona na prática. Imagina só viver num ambiente onde a dor é uma presença constante. Pois é. Essa é a realidade de muitas mulheres que têm endometriose, uma doença crônica que chega a afetar até 1 em cada 5 mulheres. E essa jornada até o diagnóstico é longa, cheia de incertezas, e ela ensina uma lição muito dura. Não importa o que se faça, a dor parece não ir embora. Essa sensação de falta de controle, onde as suas ações não geram alívio, vai moldando o comportamento de um jeito muito profundo. E o ponto fundamental é esse. Essa história pessoal toda cria o que os analistas do comportamento chamam de contexto de incontrolabilidade. A pessoa aprende que suas ações não fazem diferença, e isso gera uma desesperança que acaba, transbordando para outras áreas da vida. Mas, e aqui que vem o pulo do gato. Se a gente muda o ambiente, a gente pode mudar o comportamento. Num grupo de terapia, por exemplo, o ambiente muda. Lá, respostas mais assertivas são incentivadas, são reforçadas, enquanto as respostas passivas, não. Isso cria um novo jogo de regras, ensinando jeitos mais eficientes de lidar com o mundo. E essa mesma lógica funciona numa escala maior. Agora vamos sair do indivíduo e dar uma olhada em como o ambiente social, o grupo, também molda o que a gente faz. Os grupos sociais podem fortalecer comportamentos bem destrutivos. Por exemplo, quando um ato de agressão contra uma pessoa LGBT é recebido com aprovação ou até com silêncio pelo grupo, esse ato é reforçado. É como se o ambiente dissesse isso mesmo, continue. E a chance de acontecer de novo aumenta. E as consequências disso são gritantes. Dá uma olhada nesse número. Num estudo, 98,83% dos casos de violência anti-LGBT não resultaram em nenhuma ação legal. Ou seja, o ambiente não ofereceu nenhuma consequência negativa. Para o agressor, a conta fecha. Ele não só ganha um reforço do grupo, como também não paga preço nenhum por isso. Mas, assim como um grupo pode reforçar o ódio, ele também tem o poder de curar. Um grupo terapêutico vira esse jogo. Ele cria um ambiente onde a empatia, a comunicação assertiva, essas coisas são reforçadas positivamente, construindo comportamentos mais saudáveis para lidar com as dificuldades. Agora, vamos para o último zoom. Porque esses grupos e essas histórias individuais não existem soltos no vácuo, né? Eles fazem parte de um ambiente ainda maior, a nossa cultura. Pensa na diferença de salário entre homens e mulheres. No Brasil, quando uma mulher com o mesmo preparo ganha em média só 73,5% do que um homem ganha para fazer o mesmo trabalho, isso não é por acaso. É o resultado de incontáveis comportamentos que foram sendo reforçados em toda a sociedade. É isso que a gente chama de práticas culturais. Pensa nelas como se fossem os hábitos de uma sociedade inteira. São padrões de comportamento que, reforçados em larga escala, acabam mantendo resultados como a desigualdade salarial. E a mesma lógica se aplica a questões como o racismo. A análise do comportamento vai dizer que ninguém nasce com preconceito. Ele é um comportamento aprendido, pela observação, pela linguagem que a gente ouve, pelas atitudes que são reforçadas, às vezes de forma sutil, às vezes nem tanto, na nossa família, nos grupos e na mídia. E aqui vem a parte mais importante, a mais poderosa disso tudo. Se o comportamento em todos os níveis é aprendido com o ambiente, isso nos dá um poder incrível. Significa que a gente pode desaprender o que é ruim e construir ativamente um futuro melhor. E a gente já está usando essa ciência para gerar mudanças muito potentes. Nas intervenções para o autismo, por exemplo, a análise do comportamento aplicada, ou ABA, tem resultados notáveis.
Ao quebrar habilidades complexas em passinhos menores e reforçar positivamente cada sucesso, a aba cria um ambiente de aprendizado super otimizado, que leva a ganhos expressivos de QI e linguagem. E o mais incrível é que, décadas atrás, o Skinner já imaginava uma tecnologia do comportamento que poderia revolucionar a educação. Hoje, essa visão está virando realidade, com ferramentas de aprendizado que dão exatamente aquele tipo de feedback imediato e personalizado que a gente sabe que acelera o aprendizado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Sabendo que o ambiente nos molda, desde as nossas lutas mais íntimas até as estruturas da nossa sociedade, a questão não é se a gente está construindo um ambiente, mas sim qual ambiente a gente vai escolher construir daqui para frente.